Tarde, turma, boa tarde. Hoje nós vamos fazer a nossa videoaula em outro formato. Nós vamos utilizar o nosso módulo e eu estou muito satisfeita com isso. Por quê? Porque isso possibilita a você fundamentar ainda mais a sua aula, o seu aprendizado, circulando, sublinhando, escrevendo, fundamentando a sua videoaula. Ok, turma? Na aula passada nós vimos ou iniciamos o estudo sobre a ditadura na América Latina. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, estudando inicialmente a ditadura no Chile. Então, vamos lá para a nossa leitura. Entender, primeiramente, o que é ditadura. É um governo arbitrário. É um governo que faz uso da força, da violência, para oprimir aqueles que são contrários ao seu governo. Então, vamos lá. No Chile, em 1970, Salvador Allende, candidato pela chapa Unidade Popular de Orientação Socialista, foi eleito presidente da República. No governo de Allende, assumiu uma postura política até então não vista no Chile. E qual foi essa postura? Ele nacionalizou as empresas dos Estados Unidos que faziam parte, que estavam dentro do território do Chile. E isso desagradou os Estados Unidos. Por quê? Porque influenciava diretamente na sua economia. E, de contrapartida, os Estados Unidos tomam a decisão de ir contra esse governo. De que maneira? Apoiando movimentos de oposição ao governo de Salvador Allende. Continuando, turma. Começaram então a surgir movimentos grevistas em diversos setores, incluindo os que envolviam serviços essenciais à população. Esses movimentos de greve só minaram o governo, fazendo com que o governo se tornasse instável. E isso fazia com que a administração daquele governo cada vez fosse minada por esses movimentos de greve. Porque eram movimentos de greve que aconteceram nos setores essenciais da população, que era necessário para a população sobreviver. Então, o governo de Salvador Allende ele sofre um golpe de Estado em 11 de setembro de 1973 e esse golpe foi, vamos dizer assim, liderado por Augusto Pinochet, que se torna o presidente, o ditador do Chile naquele momento. Ou seja, Salvador Allende tem o seu governo minado por conta de vários fatores internos que acontecem no Chile, assumindo o poder através de um golpe de Estado, Augusto Pinochet. A ditadura no Chile foi implantada pelo general Augusto Pinochet, dando início a um governo autoritário que tinha como principal objetivo conter os opositores e os nacionalistas. Para isso, Pinochet construiu o mais brutal de todos os golpes que ocorreram na América Latina. Augusto Pinochet chama milhares de pessoas, leva milhares de pessoas ao Estádio Nacional, fazendo com que essas pessoas sejam questionadas e posteriormente torturadas e muitas delas assassinadas. E isso chama a atenção não só da população do Chile, como a população de outros países também. Posteriormente nós vamos ver que até mesmo a atenção chama a atenção até mesmo da ONU. Dando continuidade, vamos lá. As violações dos direitos humanos. Por que houve, o que são violação? Primeiramente, vamos entender o que são violações dos direitos humanos. A população naquele momento vivia um governo ditatorial que se utilizava da força para oprimir e marginalizar aqueles que se opunham ao seu governo. E ele fez isso de uma forma tão violenta que chama a atenção e viola os direitos do ser humano. E essa violação desses direitos, como eu já havia falado, chama a atenção de outros governantes de outros países, como chama também a atenção da Organização das Nações Unidas, da ONU. Foi tão sério o que aconteceu no Chile que até hoje pessoas permanecem desaparecidas por conta de ações arbitrárias e violentas promovidas por Augusto Pinochet.
A junta militar. O que foi a junta militar? A junta militar foi um órgão criado por Pinochet que legitimava o seu governo e tinha como objetivo corrigir a política econômica do governo anterior. Com essa intenção, os economistas convidados por Pinochet cancelaram as nacionalizações e implantaram no país o modelo neoliberal. Que se constituiu esse modelo neoliberal? Se constituía na privatização de várias empresas estatais. E a privatização dessas empresas diminuiria sim os gastos públicos, porém trazia consequências imediatas à população. Aumentaria o número de desempregados e as políticas públicas que foram desenvolvida anteriormente, no caso do financiamento de moradia, iria desaparecer. Então, a junta militar foi um órgão, uma instituição criada por Pinochet com o objetivo de corrigir a política econômica de governos anteriores, que adotou um modelo neoliberal de privatização de estatais, porém essas privatizações deixariam um número de desempregados muito maior do que já existia e tiraria da população uma política pública de financiamento de moradia. Isso acaba minando toda a população, porque antes elas já estavam vivendo em condições ruins, mas com a efetivação do governo de Pinochet e a efetivação da junta militar, isso só piorava a situação da população do Chile. Quando foi o fim da ditadura no Chile? Em 1980, Pinochet promulgou uma nova Constituição. E quando ele promulgou essa nova Constituição, isso desagradou a muitas pessoas, aumentando o número de opositores ao seu governo. E esse número de opositores cresceu, e esses opositores se organizaram e resultaram na formação de um plebiscito, que aconteceu em 1987, determinando a saída de Pinochet do governo do país. Em 1989, Patrício foi eleito presidente da República, colocando um fim no regime ditatorial de Pinochet, iniciando um processo de punição aos militares envolvidos com os crimes da ditadura. Então, essa foi a conjuntura que aconteceu a ditadura no Chile. Vamos lá para um outro país, Uruguai. Em meados de 1950, o Uruguai passou por uma crise econômica e política que se estendeu até 1960, resultando em um processo de declínio social e econômico, incluindo uma luta armada protagonizada por um grupo extremista de orientação socialista, como o Movimento de Libertação Nacional. Vamos entender. Em 1950, o Uruguai passava por uma crise econômica, política e social. E quando um país sofre uma crise com esse tamanho, envolvendo esses fatores, o resultado realmente é um declínio social. O número de pessoas que já viviam na pobreza só aumenta e o número de pessoas consideradas ricas diminui. Ou seja, o número de pessoas que necessitam dos braços do governo no sentido de potencializar políticas públicas que dessem a essa população uma condição digna, ela aumenta. E o governo não tem como fazer isso, porque naquele momento ele está passando por uma crise econômica e uma crise política. Surge aí um grupo, Movimento de Libertação Nacional, que tem uma orientação socialista. Com o crescimento desse grupo, o exército uruguaio passou a reprimir violentamente suas ações. Ou seja, dentro de um contexto de conflito, de dificuldade, de crise econômica, surge aí um grupo que se intitula Movimento de Libertação Nacional. E quando o exército percebe a movimentação e o crescimento desse grupo, eles buscam reprimir para desarticular esse grupo, para enfraquecer esse grupo. No entanto, após desarticularem a guerrilha, os militares recusaram retornar aos quartéis sobre a justificativa de que era preciso impedir o aumento da influência
impedir o surgimento de grupos subversivos. Por quê? O exército fica ali no governo porque ele diz, não, vamos ficar para que não haja mais o surgimento de grupos como esse, de movimento de libertação nacional. Então, acontece um golpe de Estado. Como esse golpe de Estado? Lembrando que o governo, que o exército já está no lado do governo, já está ali na central do governo. Em 27 de junho de 1973, o presidente do Uruguai, Juan Maria, em um discurso transmitido no rádio e na televisão, declarou o fechamento do Senado e da Câmara dos Deputados, efetivando assim um golpe de Estado com o apoio das Forças Armadas. Ou seja, Juan Maria, ele se auto-intitula o ditador, tendo o apoio das Forças Armadas, porque fechamento do Senado e da Câmara dos Deputados são ações e medidas arbitrárias que não podem acontecer dentro de um governo democrático. Para substituir o parlamento, foi instituído o Conselho de Estado, que anunciou uma reforma constitucional e tornou ilegal a Convenção Nacional dos Trabalhadores. Essa medida foi mais um ato arbitrário do governo ditatorial que ali estava. E mexe com grupos importantes, grupos de trabalho, grupos que estavam ali e que faziam parte de um movimento que se opunha ao governo. E esse grupo já estava planejando, articulando uma greve de 15 dias. Instituída a ditadura, em 1975, Juan Maria criou o Conselho da Nação, um órgão executivo formado por militares da Suprema Corte, que não precisaria ser votado, ou seja, ele legitimava e dava mais força, mais fundamento para o governo de Juan Maria. Vamos lá. Como essa ditadura foi consolidada? Com a eliminação da democracia representativa, com a dissolução dos partidos políticos, com a centralização das decisões governamentais no Conselho na nação. Ou seja, ele tira o poder do Congresso Nacional e coloca sobre aquela instituição que foi criada por ele mesmo. A partir daí, se intensifica a perseguição àqueles que são opositores do governo. E isso causa a indignação não só dentro do Uruguai, mas em outros países também. Nós vamos lembrar que a ditadura lá no Chile foi tão a opressão de reprimir aqueles opositores foi tão grande que chama a atenção de outros países e chamou a atenção até mesmo da ONU. Aqui também não foi diferente. Todas as pessoas que se opunham à ditadura do Uruguai, elas sofreram tortura, sequestro, assassinato, repressão e até hoje pessoas que nunca apareceram e que não vão mais aparecer com certeza. O fim da ditadura. Como se deu o fim da ditadura? A partir do momento que esses grupos eles ganham força por conta de medidas arbitrárias e violentas que o governo toma, chamando a atenção, desagradando os grupos que estavam lá dentro do próprio governo. Então vamos entender. Em 30 de novembro de 1980 foi aplicado um plebiscito com o objetivo de modificar a Constituição e com isso legitimar o governo. Esta proposta foi recusada pela população por mais de 56% dos votos válidos, dando início assim um lento processo de abertura política. No ano seguinte, o general Gregório Alves assume a presidência do Uruguai, mas a rejeição popular ao regime ditatorial aumentou até que nas eleições de 25 de novembro de 1984, Júlio Maria ganha as eleições, retornando o poder ao povo, aos civis. E assim se constituiu e se deu a ditadura no Uruguai. Então, vamos conhecer como se deu a ditadura na Bolívia. Vamos lá. Na Bolívia, o contexto foi bem mais diferente, mas não foge do contexto dos outros países. A Bolívia passou por vários golpes militares, por vários golpes de Estado, até se colocar um ditador que fizesse, vamos dizer, pudesse legitimar o seu governo ditatorial. Então, vamos lá para a leitura.
Desde o século XIX, a Bolívia passou por vários golpes de Estado. Além da instabilidade política, esses golpes causaram uma imensa desigualdade social, deixando a maior parte da população boliviana na extrema pobreza. Um desses golpes ocorreu em 5 de novembro de 1964, quando o presidente da junta militar, general René Barrientos, assume a presidência da República. Com um projeto de acelerado desenvolvimento econômico, ele promove uma política de aproximação com os Estados Unidos e conseguiu se eleger legitimamente em 1966. Contudo, em seu governo também empreendeu uma violenta perseguição a vários movimentos sociais organizados, como o dos operários e o dos mineiros, e instituiu uma nova Constituição, uma das mais rígidas da Bolívia. Ou seja, passado todos esses golpes de Estado, René Barrientos é eleito e ele caminha para uma aproximação com os Estados Unidos. E ele até consegue essa aproximação e consegue se eleger. Ele consegue se eleger, vamos dizer, de maneira legal em 1966. Porém, ao tomar posse do seu governo, ele começa a perseguição a vários movimentos sociais, principalmente aos movimentos de operários, trabalhadores das minas e outras categorias. E aí ele institui uma nova Constituição que foi considerada uma das mais rígidas já vista na Bolívia. Guerrilha. Por que houve essas guerrilhas? Por que houve, como nós vimos no item passado, houve a instituição de uma Constituição que era muito rígida, que não legitimava, não viabilizava os direitos da maioria da população, mas que privilegiava um grupo menor, mas que tinha todo o poder. No final de 1966, um grupo de guerrilheiros internacional, liderado por Che Guevara, instalou na cidade, numa região de planície cercada por montanhas, no Chaco boliviano. Denominado Exército da Libertação Nacional da Bolívia, esse grupo iniciou um projeto de oposição ao regime militar e tinha como objetivo expandi-lo para a Argentina, Chile e Peru. E é importante, gente, que conhecermos que, mesmo vivendo um momento de ditadura, de opressão, de violência, a existência desses grupos possibilitou que essa ditadura favorecesse também o crescimento de pessoas que se opunham ao governo, mesmo sabendo que a sua oposição poderia tirar sua própria vida, não é? Porque esses governos ditatoriais que exerceram no Chile, no Uruguai e também na Bolívia, eles se utilizaram de mecanismos de violência para oprimir aqueles que se opunham a ele. Então, esses movimentos de guerrilha, eles foram importantes para disseminar, dizer para o povo, vamos lá, vamos à luta, vamos lutar, esse é o nosso país, de desenvolver na população um sentimento de pertença daquele lugar, fazendo assim com que alguns grupos tivessem até um êxito, por assim dizer. Esse era um grupo que era chefiado por Che Guevara, que teve toda uma história dentro da Bolívia. Então vamos lá. Em fevereiro de 1967, o governo boliviano, ciente da localização e das intenções dos guerrilheiros, iniciou uma violenta operação repressiva, contando com a ajuda dos governos dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil, do Chile e do Paraguai. Durante todo o ano, houve um enfrentamento entre o exército boliviano e os guerrilheiros, o que culminou na completa aniquilação do grupo e no assassinato de Che Guevara. Então, vamos lá. Os curtos governos. Como nós vimos no início, a Bolívia passou por um processo político de vários golpes de Estado. Esses golpes de Estado, eles iam eliminando esses governos, principalmente esses governos que não atendiam às medidas do próprio sistema da própria ditadura. E ia acontecendo que, quando não atendia aos interesses da ditadura, eles eram sendo tirados, eles sendo substituídos. Por isso, havia curtos
houveram curtos governos. É tanto, gente, que Bolívia teve, se eu não estiver enganado, 3 presidentes em um curto período de tempo. Vamos lá conhecer um governo de Garcia Meza. Em 17 de julho de 1980, a Bolívia passou por mais um golpe de Estado, colocando o general Luiz Garcia, um militar conhecido por sua ligação com o tráfico de droga, na presidência da República. Olha só a situação. O governo de Garcia foi marcado pela violência e repressão aos seus opositores, com muitos registros de prisões, assassinato e desaparecimento, encobertos pelo governo, e pela intensa exportação de cocaína que, segundo estimativas, gerava no país o dobro do capital obtido com as exportações de produtos legais. Impressionante. Essa conexão com o tráfico de droga desencadeou conflitos internos entre os militares, dividindo em facções e enfraquecendo o poder do presidente. Ela também trazia revolta à população que, mesmo com a violência do regime, organizava-se formatos milicianos, ou seja, se obtiveram de milícias para poder se organizar e lutar contra aquele governo. Um absurdo sem tamanho, não é? Então, vamos lá. Continuando a nossa leitura. A ditadura militar boliviana chegou ao fim somente em 1982, quando a junta militar, sem o apoio da população, da comunidade internacional e sofrendo com diversas denúncias de envolvimento com o tráfico de droga, entregou o poder ao governo nacional, que elegeu um civil para a presidência. E aí, meus queridos, chega ao fim da ditadura na Bolívia, também chega ao fim da nossa aula de história de hoje. Então, eu espero que vocês possam fazer uma segunda leitura do conteúdo, sublinhar, circular e escrever, se necessário for, para fundamentar ainda mais o seu aprendizado. Temos também atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro e que possamos fazer as nossas atividades com êxito e com alegria. Turma, até a próxima. Beijos!